Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute o que acontece de mais importante no mundo hoje. Nesse nosso Conversas de número 96, nós vamos trocar umas ideias aqui com vocês sobre um determinado tema que nos diz muito respeito, que é justamente sobre Trump e as universidades. Esse é um tema que vem sendo discutido. O Trump exerce uma pressão muito grande sobre as universidades, através dos fundos públicos que financiam essas universidades, para obter certos recuos e certo alinhamento das universidades enfim, às ideias do seu governo. Então, isso está pegando muito, no caso americano, está pegando muito junto à universidade. Então, a gente vai conversar sobre esse tema com vocês hoje aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Lembrando que vocês podem ouvir esse programa na forma de podcast no canal IE-UFRJ. Senhores, Pradinho, começar com você, dando as boas-vindas e vamos direto hoje ao assunto, porque já tá tarde pra caramba, a gente tem que acordar cedo amanhã, então vamos trabalhar. Pradinho, afinal, o que que tá pegando entre o Trump e as universidades? Ricardo, de qualquer coisa, só fazer o comentário. Nós tentamos nos livrar de ser pautados pelo Trump, mas não conseguimos, né? Tá difícil, né? Não, tá difícil. Ele é muito inventivo É, Realmente. Trump é nosso pastor e muito nos faltará. e muitos votos. Nossa, se baixa, Olha, porra, agora meu. tá complicado. Nossa Senhora, meu Deus. Não, acho que a gente tem que interditar o baixo. Interditar, não é possível. Nossa, que trocadilho sem vergonha. Vai lá, Então Prado, corta, Ricardo, recupera, hein? corta, Que corta. Aqui, corta. aqui é ao vivo, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Tá pensando o quê? Baixezinho, Prado, numa. Prado, vamos lá. Começa esse Vamos lá. troço. Eu comecei a dar uma olhada, afinal de contas, qual é o poder do governo federal sobre as universidades americanas? Ah, como é que elas são financiadas, as universidades americanas? O sistema de financiamento das universidades americanas é muito diferente do nosso no Brasil, né? Os valores são muito maiores, o custo por aluno é muitas vezes superior. E, na média, dizer, as universidades, você tem universidades estaduais, tem universidades privadas, comunitárias, tem vários tipos de universidades nos Estados Unidos. Na média, o financiamento público federal e estadual representa aproximadamente um pouco mais de um terço do total. As mensalidades nas universidades americanas representam mais ou menos 21%. E os recursos próprios da universidade, aplicações, etc., em torno de 21%. As doações, eles chamam endowment, representam em torno de 8%. E tem outras fontes de rendimentos que completam essa diferença. Então, o que nós estamos tratando aí é de alguma coisa em torno de 36%, 37% do total da receita das universidades, que são aquelas, de alguma maneira, influenciadas pelo governo. Embora elas tenham esse montante, varia muito dependendo do estado e dependendo da universidade. O grande confronto do governo, né, do Trump, são com as principais universidades americanas, as universidades do Ivy League, que são justamente um conjunto de 8 universidades que são consideradas são universidades de pesquisa, de grande a repercussão, de grande impacto nacional e internacional. Né? A maior delas é Harvard, com pouco mais de 30 mil alunos, que recebem de recursos públicos 6, 4 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, as 69 universidades federais do Brasil vão receber, no ano de 2025,
6,5 bilhões de reais. Ou seja, as universidades, só a Ivy League recebe do governo federal americano mais 5,7 vezes mais do que o total das 69 universidades federais. E isto é um terço da receita deles, né? Só para se ter ideia das diferenças de montante que nós estamos colocando aqui. Mas as universidades americanas têm muita aplicação, recursos de endowment, né? Eu tenho alguma coisa com 40 bilhões de dólares, Harvard alguma coisa com 50. Mas o problema é que uma parcela razoável desses recursos, que vem de doações, eles têm aplicação determinada. Quer dizer, eles vão ser usados para fins que são exigidos pelos doadores. Você não pode usar para qualquer coisa. Mesmo o dinheiro de pesquisa, para financiar a pesquisa, a grande parcela desse dinheiro, na verdade, alguma coisa como 2/3, vai para financiamento da universidade. Dos recursos de pesquisa, Harvard usa em torno de 69% vão para financiamento da universidade, não da pesquisa propriamente dita. Yale, 67%, Columbia, 69%. Ou seja, o impacto sobre a administração cotidiana das universidades com a redução de apoio federal é muito expressivo, é muito grande. Claro, as principais universidades têm como substituir, mas várias pesquisas elas seriam descontinuadas, vai afetar uma série de atividades das universidades, então o impacto é muito grande. E as pressões para as universidades se ajustarem às demandas do governo são imensas também. Varia dependendo da situação. Colômbia fez mais concessões. Colômbia, o Baixa conhece bem, já esteve lá, já ficou um tempo lá. Todos nós já tivemos experiência em universidades americanas que são muito bem equipadas, com fantásticas bibliotecas, com infraestrutura excepcional. O Numa Então, também teve na Colômbia. na Colômbia também. Eu já visitei muitas universidades americanas recentemente, quer dizer, pouco antes da pandemia, estive no MIT. Todas elas são grandes, têm condições de trabalho, de infraestrutura excepcional, né? É, 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 ah, e, e são referências, têm um papel muito importante para a economia americana. Então, o que nós estamos vendo veja, isso é uma parcela do ataque de Trump contra o conhecimento, porque se nós pegarmos também o ataque contra os financiamentos de pesquisa em órgãos de pesquisa, em áreas de saúde, é absolutamente gigantesco. A revista Nature, que é uma revista muito importante na área de ciências naturais, publicou agora, em 29 de abril, né, ontem, um artigo onde que faz a pergunta se a ciência americana vai sobreviver ao Trump 2.0. E aqui chama atenção para a quantidade de pesquisas que foram reduzidas, desde o orçamento da NASA, por exemplo, da área espacial, foi cortado à metade. Dos estudos nacionais de saúde, no NIH, foi 40%. É, a, o efeito, fora o fato da ausência de visto para estudantes estrangeiros, que é muito importante nas universidades americanas, inclusive para efeito que eles pagam elevadas taxas e também pela importância de alguns países no que se refere a isso, e uma série de outros fatores. Ou seja, nós estamos perante um ataque de grande porte ao conhecimento, ao ensino, à pesquisa e à liberdade acadêmica, sem precedente num país da importância dos Estados Unidos desde a década de 30. Então, é um fenômeno que não dá para minorar, não dá para desconsiderar, porque, inclusive,
essa ideia de que, na verdade, os professores desperdiçam recursos, não entregam o suficiente, pesquisam temas que não são relevantes, né? Uma parte razoável, você tem um discurso obscurantista também contra vacinas, contra algumas pesquisas em alguns temas que não são considerados desejáveis, não é só nas ciências sociais, também nas ciências básicas, né? Então, é uma situação realmente preocupante, porque certamente isso vai influenciar o discurso da extrema-direita em outros lugares do mundo, né? Embora os custos da universidade aqui, né, eu estava comparando com os recursos da UFRJ nesse ano, um pouco mais de 400 milhões de reais. É um nada próximo, né? Nós temos 65 mil alunos na UFRJ, Harvard, que é a maior da Ivy League, tem 30 mil. Os recursos por aluno de Harvard são mais de uma centena de vezes maiores do que da UFRJ. Então, e nós, é curioso, né? Todos nós, eu não sei se o público sabe, mas nós temos que publicar em revistas acadêmicas com revisão de pares, e nós concorremos na publicação com professores de todas essas instituições. Então, nós estamos vendo, num país cuja contribuição para a ciência e para o conhecimento é muito grande, um ataque que é extremamente preocupante, o que merece um pouco discutir esse assunto e fazer uma reflexão, né, sobre esta situação. Observe que o gasto do governo federal americano para a educação superior, pelo orçamento americano, é baixo. É em torno de 2% do total, não é muita coisa, mas o impacto em termos absolutos é gigantesco. E se você coloca mais a pesquisa fora da universidade, também é muito importante. Então, para abrir esse cenário, esse obscurantismo num país da importância dos Estados Unidos é um ponto que merece, a meu ver, uma reflexão nossa e de outros países, né? Como lidar com essa situação, como evitar que esse tipo de política não se estenda para países muito mais vulneráveis que os Estados Unidos. Harvard vai ser afetado, Columbia vai ser afetada, Yale vai ser afetada, mas os recursos próprios dão condições de sobrevivência em altíssimas condições desses países. Quando políticas similares são feitas por Milei na Argentina, né, ou eventualmente num governo conservador de extrema direita no Brasil, o efeito é desastroso. É muito pior do que nesses outros lugares. Então, é importante refletir sobre isso, a meu ver, até para nós entendermos como é que esses debates, como é que esse tema vem afetando a agenda internacional. Valeu, Pradinho. Numa, bem-vindo, por favor. Boa noite a todas e todos, né? Ahn, Em relação a esse tema das universidades, eu acho que é importante dizer o quanto as universidades nos Estados Unidos têm contribuído justamente ao sistema de inovação e de progresso técnico, né, da economia americana ao longo da história, porque você tem uma institucionalidade nesse sentido, que não é única, mas certamente que provavelmente aquela que assim funciona de forma mais eficaz, né, dentro do mundo capitalista há muito tempo, que é o caso dos Estados Unidos, tá? Nesse sentido, é interessante ver que muitas universidades, de facto, nos Estados Unidos são privadas. Existem também universidades públicas, mas são universidades estaduais, né? Não tem universidades federais públicas, né? Essas universidades, tanto públicas quanto privadas, vão receber fundos do governo para realizar pesquisas
em áreas estratégicas, por exemplo, o complexo militar industrial, o setor aeronáutico, o setor aeroespacial, através, como já mencionou o Luiz Carlos, da NASA, vai justamente externalizar sua pesquisa através justamente de trabalhos de pesquisas realizados nos laboratórios dessas empresas privadas e públicas. Então, na verdade, você tem um grande. Aí, obviamente, tem muita heterogeneidade nas universidades americanas, né? Na prática, aquelas que realmente participam desse complexo nacional de pesquisa vão ser algumas dezenas, pode chegar a 150 se a gente for generoso, mas não é pouca coisa, tá? E os números envolvidos são muito altos. Então, o Luiz Carlos, bom, focou a fala dele nas empresas mais conhecidas, mais prestigiosas, né? As universidades da Ivy League, mas existem também outras universidades, como, por exemplo, as universidades da Costa Oeste, né? Onde você vai ter universidades como Caltech, como Stanford, como Berkeley, etc., que desempenharam, por exemplo, um papel fundamental no nascimento da Silicon Valley e de uma série de pesquisas. Não esqueçamos, por exemplo, que se você for para Berkeley, você pode até hoje visitar a sala, né, do Oppenheimer, né, quem organizou justamente o programa de elaboração da bomba nuclear americana durante a E Segunda Berkeley Guerra é Mundial. pública. Berkeley, por exemplo, a Universidade da Sim, sim, Califórnia é em Berkeley. Talvez seja a mais famosa das públicas, né? Uma é, das. tem UCLA também, É verdade, é. que A Universidade da Pensilvânia, do outro lado, é, Michigan. enfim, então você tem essas universidades que vão receber fundos grandes, tá? O Georgia Tech, por exemplo, que não é tão conhecido, para a parte de engenharia é fundamental. É muito importante para todo o programa. Sempre foi muito importante para o programa aeroespacial. Tá um ponto que acho que não sei se metade, mas sei lá, um terço dos astronautas americanos passaram pelo Georgia Tech, por exemplo. E tem muitas pesquisas ligadas a material, a toda essa área e é uma referência. Então a gente vê que, na verdade, a gente está falando de muitos estabelecimentos, tá? E esse movimento, essa ligação que existe, de um lado, entre governo, universidade e empresas, e realmente tem funcionado muito bem, assim, na verdade, desde a estruturação desse sistema ainda na segunda metade do século XIX, e tem beneficiado enormemente, obviamente, o complexo militar industrial, que, por exemplo, é responsável através justamente do seu trabalho conjunto com a pesquisa universitária por muitas grandes inovações, né? Inovações, mudanças de paradigmas tecnológicos, né? Bom, a gente pode citar a internet, a gente pode citar justamente o surgimento dos semicondutores, né? Dos microprocessores, né? Até tecnologias que podem parecer mais lúdicas, como sei lá, o touchscreen, né? Que a gente tem nos nossos smartphones ou tablet, vem, na verdade, pesquisa dessa área militar barra aeroespacial, tá? Então, essas grandes, o próprio uso da tecnologia ligada ao nuclear, né, ao setor nuclear, bom, que originalmente realmente era concebido como uma arma, né, eh, já na década de 50 foi usado para justamente criar reatores que possam ter um uso civil e, bom, hoje temos usinas nucleares bom, nos Estados Unidos, obviamente, mas no mundo inteiro. Então, a gente vê que esses grandes avanços tecnológicos, eles têm a ver justamente com essa ligação que vai existir entre Estado, e particularmente os setores estratégicos ligados ao complexo militar industrial, né? Mas também a parte aeroespacial, né? Estado, portanto, universidades, aí que sejam públicas ou privadas, essas, ambas vão receber fundos, tá? E aí, nesse sentido, tem uma distinção, tem as National Research Universities, que são as universidades que, como um selo, entre aspas. Então, a imensa maioria das universidades dos Estados Unidos, em particular daquelas pequenas universidades, colleges, etc.,
obviamente, não são universidades de pesquisa. A gente está falando de um grupo reduzido. E, por exemplo, se você for pegar uma universidade como a University of Michigan at Ann Arbor, é uma universidade que vai receber mais de 1 bilhão de dotações anuais do Estado americano, justamente porque ela é muito ligada às inovações do complexo militar industrial. Então, a gente vê sei lá, a Universidade de Rutgers, por exemplo, também, enfim, tem um monte de universidades das quais, bom, ou a gente nunca ouviu falar, ou que são muito pouco conhecidas do grande público, mas que são peças fundamentais nesse sistema, desse complexo nacional de inovação americano. E a gente vê de novo que a universidade pode ser privada, né, mas essa pesquisa, até porque a gente está falando de pesquisa de longuíssimo prazo, você não tem, não são pesquisas incrementais no sentido de ter necessariamente um resultado imediato. Você tem pesquisas, vários níveis de pesquisa. Tem pesquisa fundamental, que é a pesquisa científica mesmo, para avanços que muitas vezes têm a ver com a física teórica, a própria matemática, obviamente, ou até trabalhos ligados à área química, mas mais não imediatamente concebidos para ter uma aplicação. Depois você vai ter dentro dessas universidades também laboratórios ou pesquisas específicas que já estão voltadas para as aplicações desses avanços na pesquisa fundamental, né? E aí que começa aí que tem a ligação com a indústria. Porque o que você tem nos Estados Unidos, que é chamado de spillover, né? E essa capacidade justamente de você ter uma fluidez na pesquisa acadêmica, né? Com justamente os departamentos de pesquisa e inovação das empresas. Então, lá também, então, você tem recursos que vêm do Estado e também tem recursos que vêm dessas empresas privadas. Tá? E que justamente, bom, em geral, são mais voltados para as aplicações imediatas. Mas, sei lá, se você pega uma empresa como o Boeing, por exemplo, que precisa, por exemplo, de pesquisa na área de materiais para justamente ter aeronaves mais leves, ou trabalhar na questão do perfilamento, ou na elaboração no caso da Pratt Whitney, que é a principal fornecedora, né, de motores, né, para os Boeing, você vai precisar justamente de trabalhos com os departamentos de engenharia, tá, que vão fazer, então, que vão receber ao mesmo tempo fundos federais e esses fundos de origem privada. E toda essa articulação constitui um complexo de inovação que tem poucos equivalentes. Muitos outros países tentaram reproduzir isso, tá? E poucos conseguiram, porque muitas vezes você não consegue, você tende a ter um isolamento maior entre o mundo acadêmico, a pesquisa acadêmica e as pesquisas aplicadas. Porque lá você consegue ter, por conta desse financiamento de longo prazo muito voltado para a pesquisa fundamental ou para aquelas inovações ligadas ao complexo militar industrial, você tem a capacidade justamente de ter inovações que sejam mudanças inovações fortes, né, importantes, né, que representam uma mudança de paradigma tecnológico. Por quê? Porque o Estado, através dele, o financiamento dessas pesquisas ligadas à área militar e aeroespacial, pode ter tempo de pesquisa e investir na pesquisa por muito tempo. A ideia é ter algo melhor, ter algo inovador. Se isso custa muito, se isso vai demorar, ok, tudo bem, isso faz parte. Uma empresa privada dificilmente faria isso. Quando digo dificilmente, é um eufemismo, não faria isso. Tá? Uma empresa privada vai querer ter um resultado em cima de determinada pesquisa, determinado objetivo. Tá? Então, com raríssimas exceções, será a Xerox tinha na época um centro de pesquisa, mas também recebia fundo federal, que conseguiu também inovações importantes, mas enfim, isso é outra história. Tá? Então, o que é interessante entender é que esse ataque às universidades por parte do Trump, mesmo se ele tem motivações ideológicas, tá? Que as universidades são vistas como, sei lá, redutos
de liberals, no sentido americano, ou seja, de progressistas, que por definição são hostis ao Trump, pelo fato que, se a gente for olhar as pesquisas que tinham sido feitas antes da eleição anterior, só um em cada seis diplomado, assim, de pessoa com um diploma universitário e afirmava que ia votar pelo Trump, ou seja, 80% afirmava que ia votar ou pelos democratas, ou até que não ia votar, mas certamente que não ia votar para o Trump. Ou seja, é a ideia que, no fundo, tem uma correlação muito forte entre o nível de educação e o nível de rejeição ao Trump. O que faz que, pelo Trump, ele pensa que, vamos dizer, politicamente, ele tem muito mais a ganhar do que a perder ao fazer isso. Fora o fato que, como já mencionamos em inúmeros programas anteriores, há uma hostilidade fundamental dessas novas correntes pelo menos de uma parte das novas correntes da direita em relação ao mundo universitário, à ciência de forma geral. Aí que pode ter uma coisa interessante, depois podemos explorar ao longo do programa, que isso é a turma, vamos dizer, populista de extrema-direita encarnada pelo Trump. Depois tem todo o movimento, a corrente libertariana, cuja encarnação seria o Elon Musk, por exemplo, mas tem muitos outros, que aí tem uma relação mais complexa. Que ao mesmo tempo em que eles têm identificações ideológicas com muitos aspectos, muitas características da extrema-direita populista, eles não têm essa rejeição da ciência. Inclusive, a gente tem observado que esse tema tem gerado certas tensões, nesse universo. Até porque, inclusive, na questão da questão dos migrantes, entre aspas, universitários. Porque a gente sabe, por exemplo, que a Silicon Valley, se a gente pega um caso mais específico, um setor mais precisa. E quando digo Silicon Valley, na verdade, o setor tecnológico como um todo, porque hoje em dia, bom, como já teve uma migração forte dessas atividades para o Texas, tanto a Silicon Valley como o Texas. Nessas áreas de alta tecnologia, você tem uma super representação de profissionais oriundos de outros países. Por exemplo, a Índia é um grande fornecedor de cientistas, de engenheiros, de doutores nessas áreas de computação, de eletrônica, de tecnologias assim, de fronteira, de biotecnologia também, justamente por conta da sua capacidade, já mencionada em programas anteriores, de formar muita gente com alto nível que vão terminar sua formação, em geral, através de doutorados nos Estados Unidos. E de novo, o próprio Musk ficou muito preocupado com a história as alterações que iam ser feitas na questão dos vistos, justamente desses estrangeiros que estudaram os Estados Unidos e que os Estados Unidos precisam, em qual os Estados Unidos têm necessidade nos seus setores mais avançados. Tá? Então, isso é outra questão. Então, a gente vê que tem já umas contradições intrínsecas, internas à extrema-direita que estão aparecendo. Tá? E, em nome dessa ideologia, e pensando justamente nesse quadro geral de um antagonismo crescente em relação à China, que já justamente tem feito um catch-up, uma convergência tecnológica com os Estados Unidos, parece um enorme tiro no pé você introduzir travas a um mecanismo de inovação que justamente está na base, é uma das bases do sucesso econômico e tecnológico dos Estados Unidos. Ou seja, porque como a gente vê, os fundos que foram bloqueados, porque os departamentos que são visados, que são em geral departamentos de humanas, não recebem quase nada de fundo federal. Os fundos federais eles vão para pesquisa científica, tá? E vão para pesquisa na área também de saúde. E, portanto, o corte desses fundos significa que você vai acabar atrasando pesquisas, e aí os Estados Unidos, se isso se tornar uma política estrutural,
isso é uma questão que a gente tem que discutir no programa de hoje, porque existem já índices que talvez essas práticas não sejam necessariamente, ou seja, esse cerco atrás das universidades não seja mantido, vamos ver por conta da ilegalidade, na verdade, da maior parte das medidas, e também por conta justamente dentro do próprio universo republicano, mesmo se obviamente os moderados têm cada vez menos voz, mesmo assim, bom, tem vozes que têm se expresso contra, e até, como falei para vocês, eu mencionei já, tem os libertarianos que já também criticaram, pelo menos em parte, essas medidas. Tá? Então, quando a gente pensa de forma, vamos dizer, macro, pensando nesse quadro e nessa disputa econômica barra tecnológica dos Estados Unidos com a China, fazer isso não faz o menor sentido. Tá? E provavelmente uma decisão, assim, são medidas que são realmente de natureza puramente ideológica e contraproducentes, pensando nos próprios interesses dos Estados Unidos. Por isso que eu não sei o quanto esse tipo de medidas podem perdurar. Vamos ver. Bom, depois podemos discutir também a questão das elites, mas bom, já vou deixar o meu camarada Eduardo Bastian falar. Bastianzinho, bem-vindo ao Conversas sobre o Mundo Obrigado, boa Contemporâneo. noite a todas e todos, né? Começaria chamando, eu vou remeter a alguns pontos destacados pelo Luiz Carlos e pelo Numan, tá? É, mas eu queria começar chamando a atenção, né, acho que do caráter inédito desse tipo de medida nos Estados Unidos, né? Pelo menos no que tange à dimensão dessas medidas, né? E o caráter institucional. Porque é verdade que houve aquela fase chamada de macartismo, né, de perseguição aos ditos comunistas, né, que na verdade foi uma grande caça às bruxas. Só que me parece, acho que o Luiz Carlos pode falar melhor sobre isso, pode confirmar, né, ou refinar o que eu estou chamando a atenção, pode confirmar né, ou consertar, né, ou pelo menos refinar o que eu tô falando. É que me parece que ali era mais uma perseguição a pessoas, mas não exatamente uma perseguição institucional, e em particular para esse tipo de instituição que é a universidade, tá? Não era um ataque frontal contra as universidades. E então, quer dizer, né, se tiver correta essa minha premissa, esse é um fenômeno inédito na história dos Estados Unidos, tá? Pelo menos da história moderna dos Estados Unidos, ou da história dos Estados Unidos enquanto potência, tá? Desde que se confirmaram, né, se afirmaram como a grande potência mundial. E, de fato, os discursos contra as universidades são violentos, tá? O vice-presidente Vance, em 2001, ele fez um discurso, né, intitulado As universidades são um inimigo, tá? Numa entrevista mais recente, o Vance citou o Viktor Orbán, né, o primeiro-ministro, né, Luiz Carlos, não é presidente, primeiro-ministro, É. primeiro-ministro húngaro, né, como um exemplo a ser seguido em relação ao que ele chamou de dominação da esquerda na universidade. Tá? Para quem não sabe, o Viktor Orbán promoveu uma perseguição, né, contra universidades, contra centros no seu país, e, em particular, expulsou da Hungria, tá, uma universidade que tinha como seu grande financiador o investidor húngaro George Soros. Né? Essa instituição teve que se mudar para Viena, né, para a Áustria. Tá? Então, quer dizer, o Orbán é uma das Explica que o características. Soros era húngaro, né? Então, era uma contribuição, ele é um homem milionário que ele queria. Sim, sim, que É. passou grande parte da vida fora, né? Mas enfim, que colocou uma. Então, enquanto húngaro, né? Quer dizer, construiu uma universidade, investiu fortemente numa universidade
na Hungria, em particular em Budapeste, né? E, quer dizer, no governo Orbán, na Hungria, houve uma grande perseguição a, a acadêmicos, e a instituições. E o Verne citou justamente o Orbán como um exemplo, né? Quer dizer, como uma referência no que diz respeito à política em relação às universidades. Tá? Outro depoimento mais recente, o Trump criou, né, o que ele chamou de uma força-tarefa contra o antissemitismo, tá? Que digamos, o órgão principal que está tocando essas ações contra as universidades, e o chefe dessa força-tarefa declarou: vamos levar essas universidades, vamos quebrar essas universidades. Tá? Então, é um discurso virulento e um ataque violento às universidades. E aí, quer dizer, eu queria pegar justamente o ponto que o Numa chamou a atenção, né? Era o ponto que eu tinha preparado, que essa é a desvantagem de ser o último a falar, né? É, que muitas vezes já falam, né? Quer dizer, há elementos que faziam parte da sua exposição, que realmente também a mim chama muita atenção, tá? No momento em que os Estados Unidos, né, estão sofrendo essa pressão competitiva da China, tá? Uma potência emergente, e que o discurso justamente da administração Trump é de reafirmação do poder americano, tá? Que o sistema universitário, né, que é fundamental para a inovação, para os investimentos militares e para a liderança, né, dos Estados Unidos, tá, esteja sendo atacado nessa magnitude, né? De fato, quer dizer, pensando aqui do ponto de vista bélico, né, nosso colega Carlos Medeiros escreveu sobre essa questão dos investimentos científicos, das políticas científicas, tecnológicas, né, do papel do complexo industrial militar norte-americano na ascensão, né, e no poderio dos Estados Unidos. Tá? Ele, num artigo um pouco mais antigo, tá? Ele chama a atenção o seguinte, citando um outro autor, né, que o que foi denominado por Dwight Eisenhower como complexo industrial militar, na verdade, desde o começo, foi um complexo militar industrial acadêmico, tá? Porque houve uma política, entendeu-se que era melhor que a pesquisa para fins militares fosse desenvolvida por engenheiros e cientistas civis. Então, houve uma grande mobilização de recursos científicos aos objetivos da defesa nacional. Então, as universidades eram o centro vital de pesquisa, então, e desse esforço ligado à defesa nacional, à segurança nacional. Tá? Então, repetindo, é muito estranho, né, para dizer o mínimo, que esse eixo que é fundamental dentro de um projeto, dentro de uma ambição de reafirmação do poder americano, esteja sendo fortemente, duramente atacado, tá? Enfim, e dentro disso, quer dizer, o processo, né, de enfraquecimento das universidades norte-americanas passaria por uma evasão de cérebros, né, quer dizer, seja do ponto de vista de cientistas, né, de professores, seja do ponto de vista de estudantes sendo perseguidos ou com medo de perseguição, estudantes estrangeiros que de repente vão, por exemplo, fazer a pós-graduação, enfim, fazer uma carreira acadêmica na Europa, tá? Ou na China, que é a potência emergente, tá? Então é interessante que os Estados Unidos se beneficiaram no passado do obscurantismo nazista, da perseguição que foi feita em particular, contra os judeus, né? Que acabou fazendo com que
os Estados Unidos recebessem diversos cientistas estrangeiros, em particular alemães, mas estrangeiros também de ponta, além de intelectuais e artistas. Tá? Isso foi muito importante para os Estados Unidos. Tá? E, na verdade, aqui isso pode ser hoje discutido do ponto de vista ético, né, mas a abertura norte-americana era tal que eles receberam também cientistas alemães que tinham trabalhado para o governo alemão no período nazista. Tá? É, então, isso vai muito contra a tradição norte-americana, né? E isso, em princípio, vai muito contra os interesses norte-americanos, especialmente pelos discursos desse governo atual. Mas isso remete justamente a um ponto que o Numa já adiantou, que é a existência de grupos diferentes na base de apoio desse governo, tá? E muitas vezes, assim, realmente antagônicos, tá? Que são quase água e óleo, né? Realmente não se misturam e colidem, têm visões diametralmente opostas. Então, é possível falar, ou pelo menos sugerir, que já nesse início, o governo Trump é um governo em disputa. Internamente, tem uma disputa entre diferentes grupos que foram sustentáculo da campanha dele, tá? Mas que têm projetos muito distintos, projetos que colidem. Então, é possível que seja necessário fazer escolhas, né? O que, evidentemente, vai enfraquecer também a sua base de sustentação. Acho que começaria com essas observações, com essas Pra- breves observações. Paradinho, Deixa eu entrar aqui nessa história. Baixa, eu acho que a gente tem que chamar atenção para as diferenças da direita para a extrema-direita para poder entender esse sistema. O que está efetivamente acontecendo. Eu me lembro que eu tinha até comentado com algum de vocês que eu tinha relido o trabalho de um filósofo húngaro chamado George Lukács, que viveu na Alemanha entre 1929 e Só um breve 1933. comentário. Hoje a Hungria está com tudo, né? A gente está. Pois é, nós estamos falando um bocado, né? Mas o Lukács, ele era um filósofo de esquerda, um filósofo marxista, mas ele escreveu um livro muito interessante com referência à extensão da extrema-direita no pensamento ocidental, né? Tem um nome alemão, a tradução em espanhol fala assalto à razão, em português tem uma tradução que tem um nome um pouquinho diferente, mas basicamente ele mostra como o irracionalismo e o ataque a qualquer elemento baseado em argumentos racionais, o ataque contra a ciência, contra o conhecimento, foi um dos elementos básicos da transformação e da extensão do fascismo em todos os países da Europa. Vale a pena lembrar alguns aspectos disso daí. Tem uma cena famosa que muitas vezes é uma fala que é atribuída a Göring, mas na verdade foi feita está numa peça escrita por Hans Jost, que é um escritor alemão nazista, que fez uma peça para a extensão do nazismo, em 1933 foi apresentada, onde um personagem fala: quando eu ouço falar na palavra cultura, meu ímpeto é colocar minha mão na minha brone, ou seja, eu pego imediatamente na arma. Essa ideia de que cultura é uma ameaça estava muito presente na questão alemã. No caso da Espanha, com o movimento falangista e depois com a ascensão do fascismo na Itália, a palavra de ordem dos falangistas é viva la morte, viva a morte, né?
E tem uma cena famosa que passou, inclusive, há algum tempo, teve um filme, se eu não me engano, passou isso. Na Universidade de Salamanca, o reitor, que era uma figura conservadora, católica, era um filósofo, Miguel de Unamuno, um filósofo existencialista católico, uma figura de grande prestígio na Espanha. Ele era o reitor da universidade, e na abertura do ano letivo de 36, o general Milon Astray defende a morte de bascos e catalães, né, e a plateia grita "Viva la morte!". E imediatamente o Unamuno faz um discurso que fica famoso, falando que vencer não é convencer, para convencer a que persuadir, e para isso é necessário a razão, o direito e a lei. Imediatamente o general fascista fala que morra a intelectualidade traidora e prende o reitor, né? A ideia da universidade como sendo um dos elementos básicos de ataque, isso é uma característica da extrema-direita. Veja, a versão da extrema-direita no período entre guerras, na Espanha foi o falangismo, na Itália foi o fascismo, na Alemanha foi o nazismo. Nós temos um surgimento de novas versões da extrema-direita, que pode não ser o fascismo histórico, mas é uma versão do mesmo processo. Por isso, eu não acho que a palavra populista corresponde bem. Eu não gosto do termo do populismo para indicar essas pessoas, porque todas essas versões da extrema-direita têm sempre um líder carismático que movimenta a população e movimenta sempre levantando as emoções, tentando não trazer um discurso racional, mas um discurso emotivo. Então, eu acho que, enquanto a direita tradicional, ela não movimenta massas, ela não tem esse caráter carismático, né? E também não tem esse ataque às universidades da mesma maneira, né? Você falou no caso do marcatismo. O marcatismo foi muito duro na perseguição da esquerda, de comunistas, mas a universidade americana estava crescendo maciçamente. Então é aquilo que eu falei, né? Quer dizer, há pessoas, mas não há E instituição. movimentos, ideias, É, ideologias, mas não havia uma coisa contra a universidade nem contra o conhecimento. Aliás, era um momento que, sob o ponto de vista tecnológico e científico, os Estados Unidos tinham uma certa posição hegemônica. Mesmo no Brasil, o governo militar, que foi terrível, perseguiu e torturou estudantes, professores e vários aspectos do gênero, sob o ponto de vista da pós-graduação, ele criou as bases, viabilizou a pós-graduação, a COP, aqui na UFRJ, surge no período militar, então tem uma relação um pouco contraditória. E não houve ataque à ciência nesse sentido, houve ataque contra uma inclusive dentro de um projeto nacional, né? Criação da dentro do COP, projeto nacional. da ciência e Então, tecnologia. claro, então é importante distinguir a direita tradicional, e eu não estou aqui passando o pano em cima da direita. A direita tradicional tem muitos problemas, não tem nenhuma empatia com a sociedade, com a massa trabalhadora, defende uma agenda de exploração. Nós estamos falando contra a questão da ciência e do conhecimento, da racionalidade. Essa direita tradicional veio, inclusive, à universidade com um elemento para reforçar o Estado Nacional, para crescer e ampliar. Essa extrema-direita, herdeira do fascismo, já tem uma profunda desconfiança com qualquer forma de conhecimento. Não é à toa que isso está ligado a movimentos contra a vacina, de teorias de que a ciência não produz conhecimento, ou de alguma maneira manipula a maior parte das coisas, e que os professores e os pesquisadores são um bando de vagabundos que são financiados com os recursos da sociedade,
em última instância, para fazer suas agendas identitárias, suas agendas de esquerda e assim por diante. Ou seja, o que nós estamos vendo é essa versão. Então, não é à toa que nós vimos essa mesma perseguição, né, do Fidesz, que é o partido de extrema-direita, na Hungria. Nós vemos na Itália, lá do Fratelli d'Italia, também uma visão contra a universidade, lá pela Meloni. Nós vamos ver o Fins Parte, né, da educada Finlândia, também um certo desprezo pela intelectualidade. Até na Suíça, né, que foi o partido mais votado, esse, todos esses setores eles repetem o modelo dos anos 30, de um profundo desprezo contra o conhecimento e uso a emoção como instrumento de mobilização de massas e são nacionalistas na sua agenda, como foi na Alemanha ou a Itália. Quer dizer, e isso é que eu acho que é a coisa curiosa, até para explicar para o público que nos ouve, é uma parte dessa extrema-direita é anti-neoliberal, outra parte não. Por isso, eu acho que o Numa chamou bem a atenção que tem nesse grupo essa coisa estranha, moderna, que é esse setor de extremo, de ultraliberal, né, que você encontra em Milei na Argentina, o grupo vinculado aí Os ao libertarianos, Luiz Carlos. libertarianos, libertários, mas tem anarcocapitalista, na verdade, porque libertário pode ser uma outra coisa, mas os chamados anarcocapitalistas, que é uma contradição em termos. De qualquer maneira, é um espaço que acontece dentro disso, que se além. Então tem uma certa tensão, mas para mim, Numa, eu acho que a direção é dada pela extrema-direita e pelo movimento contra o conhecimento. Até de certa. Quando você corta metade do orçamento na NASA, abre espaço para, por exemplo, pesquisas na área privada de grupos ligados a Starlink e outros desenvolverem pesquisas aeroespaciais. Quer dizer, não é, de certa maneira, contraditório, né? Você abre alguns espaços para determinados setores explorarem oportunidades. Mas, de qualquer maneira, o que nós vemos é um ataque contra a razão, né? Que mistura grupos pseudo-religiosos com grupos de são pouco educados, mas até no Brasil, em vários lugares, e como aconteceu na Alemanha e na Itália e na Espanha, muita gente educada também. Quer dizer, embora a massa seja de pessoas de uma formação menos sofisticada, o Heidegger foi o reitor da Universidade de Berlim durante a ocupação nazista, né? Um importantíssimo filósofo alemão. Então, você vai ter também apoio de setores intelectuais de extrema-direita. Mas o que eu vejo é uma preocupação imensa dessa junção, desse ataque à razão que nós vemos no Ocidente, num momento de crise desse tamanho de crise econômica, onde é muito fácil levantar populações para criticar o processo de geração de conhecimento, que eles não entendem muito bem o que nós fazemos na universidade, o tipo de trabalho, o tipo de reflexão, o que se faz. Então, isso eu acho que gera uma imensa preocupação dentro desse momento histórico, dentro desse cenário. Numa, Sim, outros elementos que a gente tem que sublinhar, que talvez a gente não evocou até agora, é a importância das doações que são realizadas, em geral por ex-alunos, mas não necessariamente, né, a essas universidades e que vão alimentar uns fundos, né, que são chamados de endowments, né, dessas universidades americanas. Esses fundos têm, obviamente, um rendimento que alimenta fortemente o orçamento dessas universidades. Se a gente pega, por exemplo, algumas delas, a gente pode ver que
A Harvard, por exemplo, tem um fundo de mais de 50 bilhões de dólares, a Yale mais de 40, a Stanford quase 40, a Princeton uns 35 bi, o MIT 25 bi, enfim, os números são consideráveis. E e isso também é outro mecanismo que estão tentando ameaçar as autoridades, porque o Vance, por exemplo, já ameaçou de taxar de a altura de 35% esses endowments, sendo que atualmente a taxação é de a alíquota não, a taxação é de 1,4%. Então isso significaria outro ataque além do funding, além dos fundos outorgados pelo Estado Federal. Mais Numa, uma só forma de. só um comentário. Eu estava lendo com referência à questão desses fundos, como eu tinha chamado a atenção, o problema desses fundos é que a maior parte deles está destinados para fins específicos. Ou seja, as universidades não têm autonomia para usar onde querem. Então, quando você perde fundos federais, eles não são facilmente substituídos pelos fundos de endowment, porque eles têm vinculações. Só essa observação, quer dizer, isso seria um outro fator que seria afetado, mas afeta ainda mais pesquisa, segmentos, etc. Mas a retirada de recursos do governo federal americano cria um problema gigantesco para a gestão do cotidiano, pagamento das contas normais dessas universidades. Sim, sim. No caso do endowment, bom, em geral você pode usar, você tem um uso discricionário, desses fundos, né? Mas, enfim, o que nos importa é que duas fontes essenciais de financiamento das universidades estariam ameaçadas. E particularmente no caso justamente dessas universidades mais importantes, né? Que são aquelas que, em geral, possuem os fundos mais elevados, né? Se a gente for pegar a lista, né, das universidades. Então a gente vê que aí tem uma outra questão que se coloca, que eu tinha anunciado um pouco na primeira fala, que é a questão da relação das elites com o mundo universitário. Se a gente for olhar, apesar do mito do self-made man, né, nos Estados Unidos, na prática, boa parte das elites econômicas empresariais, por exemplo, são oriundas de universidades de prestígio, de peso, né, do ponto de vista da pesquisa, tá? E, em geral, justamente são aqueles que depois doam fundos a essas universidades. Então, não sei o quanto uma decisão do Trump, dessa turma, vamos dizer, de extrema direita, pode acabar com práticas que, apesar de tudo, são enraizadas, na sociedade americana. Então, eu tenho, assim, algumas dúvidas em relação a isso, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como eu tinha indicado, você tem um sistema legal nos Estados Unidos. E na prática, muitas dessas medidas tomadas pelo governo federal são ilegais. Podem ser declaradas ilegais. E não esqueçamos que, justamente os Estados Unidos, por ser um país de common law, né, ou seja, onde você tem uma elaboração do direito que é acima justamente dos julgamentos, né, acima da jurisprudência, e que quem domina isso, essa jurisprudência, quem domina essa, justamente o mundo acadêmico, né, os departamentos de direito das universidades mais prestigiosas, a gente pode também pensar que haverá algum tipo de, bom, e já está tendo, né, algum tipo de contra-ataque. Mas, de fato, como muitos analistas sublinham, e complicado para muitas universidades travar uma guerra, um conflito frontal com o Estado Federal Americano. Não é por acaso que são as mais ricas, as mais autônomas, que, por enquanto, estão travando essas batalhas. Porque justamente a Harvard, a Princeton, que é outra que está na linha de frente, tem um endowment, ou seja, um valor do fundo por estudante que é enorme, né? Se você pega a Princeton,
ela tem mais de 4 milhões de dólares de dotação, assim, por aluno. Tá? Por exemplo, uma universidade como a Columbia, bom, que infelizmente, bom, como colocou o Eduardo, estivemos associadas a ela, a Columbia, por exemplo, abandonou muito rapidamente, porque a Columbia, pelo contrário, tem um endowment por estudante, ou seja, um valor, né, de dotação de fundo por estudante que é relativamente pequeno e depende, no final das contas, muito justamente dessas dotações federais. Tá? Então a gente vê que também tem essa questão financeira que entra, e muitas outras universidades, a Universidade de Michigan também, abandonam rapidamente por conta disso. Então, a gente vê que esses elementos, essa dependência, é difícil para a universidade enfrentar o governo federal, e mesmo se, por acaso, decisões, vamos dizer, judiciárias, né, derem razão às universidades, isso vai demorar, você vai ter recurso, etc. E muitas dessas universidades têm um medo de não conseguir honrar seus compromissos, vamos dizer, financeiros imediatos, muitas também têm medo de perder professores ou pesquisadores que bom, não querem se confrontar a um eventual boicote ou eventuais dificuldades justamente em termos de financiamento das suas pesquisas, dos seus laboratórios. Então, a gente vê que realmente essa situação atual é uma situação muito complexa e que vai ter o tipo de resposta que a gente vai ter e a heterogeneidade que a gente tem com umas universidades, vamos dizer, assumindo uma posição, vamos dizer, de luta, né, de resistência, e outras, pelo contrário, de uma certa forma se inclinando, né, frente a essa pressão do Estado federal. Isso tem a ver também com a questão dos recursos. Tá? Depois, outro ponto que a gente tem que temos que sublinhar é o fato que, se a gente pensa justamente a questão tecnológica, que já foi evocada, né? Os Estados Unidos, justamente hoje, se a gente for olhar o projeto do Trump, é um projeto totalmente anacrônico. Tá? A ideia que você vai ter é que erguendo barreiras tarifárias, bom, o vídeo o último programa, com o penúltimo programa, com o Luiz Carlos, que foi dedicado exclusivamente a essa questão, a ideia é que erguendo essas Acho que foi barreiras o último, tarifárias. Numa. Acho que foi o Ah, foi o último. último. Ah, tá, Foi o foi o último. último. Nós Erguendo acabamos essas fazendo semana passada. erguendo essas barreiras tarifárias, de repente você vai ter uma competitividade de setores estratégicos que vai aparecer, não é assim que funciona. Ainda mais numa economia, vamos dizer, avançada como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem ter como objetivo tentar competir com. Porque alguns parecem ter esse programa, né? Você faz, você ergue essas proteções, depois você tenta desfazer o que existe ainda de proteção aos trabalhadores, bota os sindicatos como um grande inimigo, ou seja, parece que o programa seria proteger e acabar, enfim, tentar assim, fazer um Big Bang no mercado de trabalho para baixar o custo trabalhista lá e tentar competir de uma forma ou outra em termos de custo do trabalho, de custo unitário do trabalho, o Unit Labor Cost, que é a forma em geral usada para medir, assim, de forma convencional, não necessariamente a melhor para ver o custo do trabalho comparar o custo do trabalho entre países. Acho que os Estados Unidos não podem ter como objetivo competir em termos de custo do trabalho, porque na verdade a forma de competição que eles podem ter, que eles têm tido, né, se a gente for olhar o período contemporâneo, bom, foi através justamente da inovação tecnológica. O que ainda tem nos Estados Unidos, e bastante em termos de atividades econômicas, são atividades econômicas de ponta. Isso qualquer setor, o que seja no setor industrial, nos setores de alta tecnologia, mas também, sei lá, no setor agrícola. E, portanto, manter uma competitividade para a economia americana vai ser através da tecnologia. Por isso que realmente, como eu já falei, parece um enorme tiro no pé você correr o risco de desestruturar
o complexo tecnológico nacional. E a questão da atratividade que foi colocada pelo Eduardo é uma questão importante, né? Porque, de fato, se você tem a escolha entre trabalhar num departamento onde vão aparecer uma série de restrições, mesmo se você não trabalha diretamente com assuntos polêmicos, sei lá, em um departamento de ciência dura, de hard science ou de tecnologia ou de engenharia, mesmo assim, se você tem a escolha entre isso e, sei lá, trabalhar num departamento em algum país mais tranquilo desse ponto de vista, será bom, por enquanto, pelo menos, a Alemanha, do nosso professor Bastian, por exemplo, bom, sei lá, eu tenho a escolha entre trabalhar, sei lá, na University of Michigan, ou trabalhar em alguma universidade alemã associada ao Max Planck Institute. Hoje em dia, de repente, posso até optar pelo Max Planck. Tá? Porque, inclusive, para estrangeiros, você introduz uma enorme, para pesquisadores, professores estrangeiros, você introduz uma enorme incerteza, até, vamos dizer, jurídica, né? Com a possibilidade de ser expulso a cada hora, a qualquer momento, enfim. Isso, de novo, é um tiro no pé. E não vamos esquecer um ponto fundamental, que a mudança que foi acontecendo, que aí é uma mudança mais longa, né? Uma mudança mais, vamos dizer, mais estrutural, né? Na atitude dos Estados Unidos, justamente nesse universo da pesquisa, do mundo universitário, e até uma forma mais larga, né? Mais do mundo cultural. Pensamos que no pós-guerra, os Estados Unidos usaram soft power, ou seja, usaram um poder de atração da cultura americana, nas suas várias dimensões, podia ser das coisas mais toscas, tipo Disney, essas coisas daí, ou até as coisas mais sofisticadas, como a existência de grandes orquestras filarmônicas de altíssimo nível, né? O apoio, que inclusive era realizado através de fundações, mas com fundos que muitas vezes se originavam no próprio Departamento de Estado, até na CIA, o apoio à arte de vanguarda. Tá? Tem pesquisas consolidadas que mostram que os artistas de vanguarda, inclusive que sejam americanos, né, o Andy Warhol e companhia, ou europeus, recebiam, no final das contas, uh, incentivo, recebiam dinheiro, né, para justamente alimentar esse soft power. E a mesma coisa aconteceu com as universidades americanas. Elas conseguiram construir muito rapidamente, na verdade, uma aura gigantesca, sendo que a maior parte delas, se for olhar no século XIX, eram inexistentes do ponto de vista da pesquisa. Eram lugares para formar, sei lá, juristas e pronto, né? Era isso, né? Porque inicialmente, pelo menos, a maior parte dos engenheiros os técnicos eram formados em escolas técnicas, né? Que depois vão dar justamente esses institutos de tecnologia, mas o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, o Georgia Tech, etc., bom, originalmente nem eram bem universidades, não? Que nem as escolas técnicas ou politécnicas, né, do Reino Unido, depois que elas foram se tornando universidades. Então, você criou uma aura que fez com que os diplomas dessas universidades sejam vistos como muito prestigiosos, que elas consigam atrair, inclusive, grandes pesquisadores. Se houver a lista dos prêmios Nobel de hard science, de física, de química, de medicina, que nasceram em outros países, migraram para os Estados Unidos e viraram americanos. Economia, até em economia, bom, onde Economia, muitos, o vários. Nobel Agora, é meio recentemente. duvidoso, É. Bom, sei lá, você tem uma coisa, você pegar o Debreu, por exemplo, francês, mas vira americano, né? Você tem múltiplos exemplos disso. Então, esse soft power não é para ser negligenciado. E, de fato, esse soft power tem sofrido, já nas últimas décadas, uma série de ataques. Você tem tido, por exemplo, uma atrofia crescente daquelas fundações que no pós-guerra, como a Fundação Ford, a Fundação Carnegie, etc., financiavam muitas pesquisas, inclusive muitas pesquisas ligadas a temas progressistas, etc. Tudo isso tem se atrofiado. Tá?
E, portanto, esse poder de atração, ele vai se atrofiando, pelo menos na parte, vamos dizer, nessa questão do prestígio, esse último ataque, ele vai participando de uma aceleração dessa perda de soft power dos Estados Unidos, que tem, isso comentamos inúmeras vezes nos seus programas, que tem usado sistematicamente a linguagem da força nas últimas décadas, de forma crescente, em vez de usar o convencimento. E como já falamos, se você tem que escolher entre um país como os Estados Unidos, que quer impor seu modelo, mais do que o seu modelo, agora quer impor as ideias do seu presidente, que não dá nada em troca. Tá? Que, bom, se a gente for olhar hoje em dia, pelo contrário, as elites dos países, particularmente da periferia, pagam para ir estudar nos Estados Unidos. Não tem mais, você inverteu a lógica que podia existir anteriormente. Tá? As bolsas, sei lá, Fulbright, etc., também minguaram. Tá? Então, se você inverter a lógica, e você tem uns Estados Unidos que oferecem cada vez menos. E agora, pelo jeito, você não vão oferecer mais nada. Enquanto isso, a China, que não quer impor modelo a ninguém, né, que está fazendo, justamente está desenvolvendo consideravelmente seu soft power, vide o número como se chama, Confucius Centers, de centros Confúcios, não é centro o termo exato, institutos Confúcios, que até no Brasil foram se multiplicando em muitas universidades brasileiras, né? Que oferece cada vez mais bolsas para estudantes estudarem de graça lá, que justamente tá reproduzindo o que fizeram os Estados Unidos. E, inclusive, na parte científica tem acontecido isso. Se você for olhar justamente a relação entre universidades, Estado, bom, que sempre existiu na China, mas que se mantém muito forte, e agora empresas, que sejam empresas privadas ou públicas, na verdade, meio que uma reprodução do sistema de spillover, no qual eu já tinha falado, que foi ainda mais aprofundado na sua análise pelo Eduardo, né, na fala do Eduardo, e, portanto, o que a gente está vendo é que a China está adotando as receitas que tinham dado certo no caso dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão abandonando isso. Não parece, do ponto de vista, se eu fosse americano, eu não acharia que esse caminho é o caminho certo a seguir. Tá? De fato, bom, para a China e para aqueles que desejam um enfraquecimento dos Estados Unidos, tudo isso contribui, de fato, ao enfraquecimento dos Estados Unidos. E essa questão das universidades, na verdade, ela é parte de um contexto maior que e parece, assim, no caso das políticas do Trump, uma persistência no erro. Tá? Ao desfazer o que funciona, ou seja, ao desestruturar, e ao não construir nada no lugar. A não oferecer nada em termos de modelo alternativo. Bom, que eram essas pequenas observações que eu queria fazer. Bom, senhores, já que estamos aqui já no adiantado da hora, cabendo Ô, sempre Bicari, ao. deixa eu fazer dois comentários do Numa antes Bom, da gente caminhar para o final. tá É certo, bem tranquilo. rápido. Numa, só chamando a atenção, eu estava vendo aqui uma publicação do Financial Times, uma publicação daqueles estudos de inteligência sobre a superação das universidades chinesas do número de PhD que eles chamam STEM, quer dizer, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Desde 2006, 2007, o número de PhDs nessas áreas na China já ultrapassou o formado nos Estados Unidos. E agora a taxa de crescimento desses setores de PhDs é muito maior. Então, o que nós estamos vendo com esse ataque agora à universidade nos Estados Unidos é uma aceleração da diferença que tem se dado em torno disso. Você vê também da publicação de artigos acadêmicos
nessas áreas de ponta, a China veio passando os Estados Unidos, que durante muito tempo dominou esses campos nas publicações internacionais. E, finalmente, quando você falou na questão da defesa pela institucionalidade americana, eu sou muito cético quanto a isso, em vista de situações inusitadas, né? Agora, esse mês, uma juíza de Wisconsin, Hannah Duggan, foi presa pelo FBI sem mandato judicial, porque se contrapôs contra a prisão de um mexicano que estava saindo do seu tribunal. Quer dizer, é uma coisa que no Brasil seria impensável, na França impensável, na Alemanha impensável. Como é que você faz no exercício da sua atividade? E agora, em março, dois conselheiros do FTC, Free Trade, o, o, foram da agência de trânsito americana, a FTC, que são Álvaro Bedoya e Rebecca Kelly, foram afastados pelo governo federal, pelo governo Trump. No Brasil, você tem mandato, quer dizer, você não pode fazer uma coisa do gênero. Então, o governo americano agora está tendo uma prática de usar o seu poder para pressionar elementos da institucionalidade americana, né? Então, a capacidade de resistência até agora parece muito menor. Não sei o que vai acontecer depois da eleição de meio termo, com mudanças eleitorais nos Estados Unidos, provavelmente isso muda. Mas agora, nesse momento, o cenário é muito pior do que tinha durante o marcatismo, porque no marcatismo não tinha essa ausência de institucionalidade que parece que está acontecendo agora. Então, a meu juízo, só caminhando, Bicalha, é que o que eu acho que nós estamos vendo é uma outra dimensão da perda relativa de poder dos Estados Unidos. A decadência relativa americana, ela se manifesta também na área do conhecimento, também na relação entre estados, entre o Estado, entre o governo federal e as artes, a ciência, a pesquisa e a universidade, né? Eu sei que isso é um processo longo, mas a direção está dada, dado a gravidade da situação que nós somos testemunhas, né? O que eu queria só chamar a atenção que, para nós que temos esse convívio e a troca de ideias com professores, muitas vezes de algumas dessas universidades, ou com pesquisa realizada nesse centro, é sempre muito lamentável ver isto, né? Os Estados Unidos é um país complexo, encontra de tudo, encontra pesquisas e figuras complicadas, mas também tem uma produção muito interessante em vários campos do conhecimento, inclusive dentro da nossa área. Então é importante chamar a atenção também de que essa perda é uma perda americana, mas é uma perda da humanidade, né? Da produção de conhecimento que não pertence a nenhum Estado nacional. Não, e tem uma outra coisa também, Prado, é que existe uma quantidade significativa de convênios entre as universidades americanas e as universidades americanas e as universidades brasileiras, né? Ah, sim, Tem grupos claro. de pesquisa que têm bastante interações, né? Que E nós fazem mandamos parte muitos estudantes para os Estados Unidos, né? Nós somos o nono, eu é, acho, o nono país, se eu não me engano. mandamos muitos. Nós, do Instituto de Economia, vários alunos nossos de mestrado foram fazer doutorado, alunos de doutorado passam um período nos Estados Unidos, na Europa, e vice-versa. Recebemos muita Uma gente de lá. observação, eu tenho artigos publicados em parceria com professores radicados nos Estados Unidos, né? Não eram, são americanos de nascimento, mas justamente Mas são na academia professores em americana, né? universidades americanas. Isso. Estão na academia americana, né? Estou na academia americana, Estão na academia exatamente. americana. Estou na academia E americana. E, inclusive, prejudica pesquisas feitas, eu estava vendo pesquisas feitas no Brasil na área de saúde pública, né, de uma série de coisas que é onde você tem uma série de, que é normal na universidade, né, você ter esse tipo de relação, esse tipo de trabalho conjunto, esse tipo de rede, de network. Então, na verdade, o que está acontecendo nos Estados Unidos rebate um pouco sobre a universidade brasileira, justamente sobre esses grupos que têm relações, né, mais, mais fortes com as universidades americanas. Bom, senhores, eu acho que já temos 1 hora, 1 hora e 20 de programa.
acho que podemos aqui encaminhar o nosso final, né? Podemos, seguimos, como disse o Prado, discutindo o Trump, né? O Trump acaba colocando as coisas É, na mesa, né, mas a gente, na verdade, a gente quis discutir esse tema porque é um tema da universidade, né? Nós somos Claro. da universidade, então nós estamos bastante ligados a essas questões. E E quando preocupados, né? Sim, Ligados e porque quando preocupados. isso, preocupados, né? exatamente, porque quando você assiste o avanço da extrema-direita no mundo, né, e um dos alvos, um dos inimigos declarados dessa extrema-direita é a universidade, né, eles, pelo menos eles nos consideram que somos Ou seja, somos nós, né? os alvos, né? Os alvos somos nós. A gente teve, gostaria de lembrar que a gente teve uma experiência no governo Bolsonaro, uma experiência difícil, né? Não foi uma experiência fácil durante o governo do Bolsonaro, o governo da extrema-direita no Brasil, e o que faz imaginar, olhando tudo que a gente assiste ao redor, que uma vitória da extrema-direita no Brasil, nas próximas eleições, os caras iam vir com tudo para cima da gente, né? Acho que dessa vez com muito mais vontade, muito mais fome do que É foi porque no primeiro, né? vão ter o exemplo do Trump de um lado e do Milley do outro. Do Milei do outro, então a extrema-direita vem com tudo. Então, esse era um tema que a gente precisava discutir, até porque a gente está profundamente envolvido nesse tema, né? Esse tema nós todos estamos envolvidos nele. Bom, então eu gostaria Agora, que. Bicalho, só Diga. fazer uma observação. Agora, por outro lado, né, Trump está mobilizando muito, mas para o teu programa, né, setor elétrico, né, você tem um super tema agora, né, e que não vem dos Estados Unidos, né, o Ah, apagão na Europa, né, em o particular na apagão na Península Europa, né? Ibérica. Na Península Ibérica. Então, esse é um tremendo tema, né? Até pensei de sugerir aqui para o nosso programa, mas eu acho que esse é para Mais você. pro. Esse é para você. No curto-circuito, nesse exato momento, a gente está fazendo justamente uma série sobre os impasses do setor elétrico brasileiro. São muitos, geram conflitos, travam a evolução do setor. Então, hoje, o setor elétrico brasileiro é marcado por um conjunto de impasses, de inconsistências em termos de política, é uma coisa muito pesada e que as pessoas não estão acompanhando muito e que vai ter consequências bastante graves, pelo menos para o desenvolvimento econômico do país e para o bem-estar, para o conforto da sociedade. Então a gente está desenvolvendo esse tema. Mas, Baixa, só foi bom você ter colocado isso antes de terminar, né? Eu acho para quem trabalha no setor elétrico, a pior coisa do mundo é o apagão. Porque o cara fala assim, mas e aí, professor Baixa? O apagão foi por quê, né? É difícil saber por que teve um apagão. Ainda mais apagões sistêmicos, como foi o caso da Europa, é difícil. Então, essa é a única pergunta que você não sabe responder, né? Pelo menos ontem ainda não se sabia as razões pelo que aconteceu, mas tudo indica, Baixa, pelo menos conversando com o pessoal, só aqui uma dica, né, para o pessoal que assiste o Uhum, uhum. Conversa, que o que aconteceu Quem na quiser mais vai Europa ver o curto-circuito, né? Eu estou acho, curioso para você explicar para nós o que está não, acontecendo lá. Eu vou daqui a, assistir seu próximo programa aguardando daqui isso. aqui, o próximo programa teve é sobre isso, é sobre uma confusão maior ainda, que são os É. cortes da geração renovável, que está gerando uma série de conflitos e prejuízos, um negócio feio toda a vida, um tremendo do imbróglio, que vocês podem ficar tranquilos que vocês não sabem o que que é, mas vocês vão pagar por Ma- ele, Mas, tá mas, certo? volta para a Península Ibérica, Vicalinho. Volta que você ia dizer o que Só você estava conseguiu brincando por apurar. isso. O próximo curto-circuito da semana que vem é um tema assim, bastante complexo, mas quem vai pagar a conta são vocês, pode ficar Mas, tranquilo que vai mas botar nisso. rapidinho, Bicalho, o que você Não é, apurou não conversando com o pessoal. conversando com a Clarice, conversando com os colegas, parece à primeira vista que é muito parecido com aquilo que aconteceu no Brasil em 2023, em agosto. Na verdade, envolve a instabilidade causada pelas fontes renováveis, né? A entrada das energias renováveis, elas deixam o sistema muito mais instável, muito mais vulnerável e com uma folga, né, para eventos, digamos assim, aquela folga, aquele respiro muito pequeno. Então, ao que parece, assim, numa visão inicial, tem muito a ver com o que aconteceu no Ceará, né? Que foi um problema que aconteceu no Ceará, no Brasil, em agosto de 2023, e apagou os estados quase todos, né?
Então, teve um impacto muito grande. Mas isso, sem dúvida, vai ser um evento que você vai passar a enfrentar mais, né? Em função Do justamente ponto de vista da. num contexto de grande discussão da transição energética, quer dizer, se está ligado à questão das renováveis e como é que isso impacta o sistema, né? É um tema do presente e do futuro, né? Lá no curto-circuito a gente discute muito isso, né? O programa já tem 4 anos, são quase 70 programas, mais de 70 programas, então muitas vezes esse é um tema recorrente, né? Mas eu acho que a gente podia, um dia, com calma, discutir toda essa questão da transição, porque eu acho que a transição é um tema, né, que a gente podia discutir, né, Prado? Num dos próximos Podemos, claro. programas, porque é um tema que tem uma dimensão econômica, tem dimensão política, tem dimensão técnica, tem muitas dimensões, né? Transição. Regulatória, Isso, concorrencial. regulatória, uma coisa que tem um montão de coisas e é um tema interessante, que transcende, né, vai muito além do curto-circuito, do programa, etc, etc, lá que a gente tem. Mas se vocês quiserem, pode ir lá dar uma olhada no programa no curto-circuito, que é legal, uma coisa que permite a vocês entenderem essas coisas todas que estão acontecendo. É isso aí. Bastancinho, obrigado pelo jabá, pela oportunidade. Quer dizer, olha só, Prado, você falar em jabá, né, cara? Prado, diz pro Eu pessoal o ia Você que não que quer falar é. nada isso. com isso, nem nós, então não Não, adianta Não, Pradinho, uma nada. coisa, e não. foi espontâneo, tá? Ele não prometeu pagar o próximo É, almoço, não tem nada mas, disso. Pradinho, nós somos mais velhos. Diz pro pessoal o que que é o jabá. Que essa geração não vai saber o que que é o jabá. O Era que que é o para jabá, Pradinho? botar, para aparecer no rádio, As o músicas, pessoal né? as músicas, né? Alegadamente davam dinheiro lá para o pessoal que Isso porque a gente vai ficando velho, né? Disse, não, isso aí é um jabá, galera? Que jabá? então alegava-se que no rádio você só conseguia botar música para poder bombar, aparecer, etc. Não, a gente tem que falar É, isso, Bastazinho, porque hoje a gente encontrou lá o nosso grande amigo Carlos Pimpsfeld. Ele chegou na Aham. sala e foi falar, estava falando sobre, pois ele falou assim, falou sobre TACAP. E a galera não sabia o que que era um TACAP, sabe? os alunos não sabiam o que que era o Sabia o que era um tacape, TACAP. Aí eu falei, um não sabia o que que é Morubixaba. morubixaba, né? O pajé, Morubixaba, o tacape, toda essa coisa que eu vi menino, né? Poxa, no primário, lendo coisas sobre os índios, etc, etc. E hoje os meninos não sabem o que é um tacape, né? Que a gente não vai dizer, vocês vão lá na internet, né? Procura no Google, que a gente não vai dizer o que é um tacape, não. É isso aí, gente. Um beijão em todas vocês, né? Em todos e em todas. Muito obrigado para o Pradinho, para o Numa Mazati, para o Eduardo Baixa aqui nessa nossa conversa. A gente espera que essa conversa tenha sido útil para vocês. É um tema importante, nós fatalmente vamos voltar a ele, né, porque é um tema que é recorrente, etc, etc. E queria realmente agradecer muito, mas muito mesmo, aos nossos amigos, às nossas amigas que têm nos acompanhado nessas discussões, né, Prado? E que inclusive tem deixado uns comentários muito legais lá no, Isso, é. no, E nós no- temos sempre lido, é importante A passar gente para as lê. Sim. pessoas que nós temos olhado com atenção e nem Não. sempre conseguimos atender as demandas todas, porque é complicado na nossa vida, mas nós levamos muito em conta o que as pessoas comentam. E as pessoas, elas têm um carinho muito grande pela gente, né? O que me faz pensar nessa discussão da universidade, para encerrar, né? Quando a gente tem essa relação com vocês aqui através de um programa como esse, nós todos somos pesquisadores, professores da universidade. Eu e Prado, então, temos aí uns 40 anos nas costas, né, Prado? E se for considerar assim, o tempo que a gente entrou como aluno, a gente já tem mais de 50 anos dentro de uma universidade. Então, a gente tem muito tempo de universidade. Então, quando a gente tem essa relação com vocês e a gente recebe esse retorno, né, das pessoas, e as pessoas tratam a gente assim com muito respeito, com muita consideração, elas são muito agradecidas pelo trabalho que a gente Sim. faz, por levar esse conhecimento até elas. Recebemos comentários muito generosos. Muito, muito generosa, muito legal. Então, essa relação, de uma certa maneira, eu fico animado, porque ela indica que, pelo menos, a universidade, como instituição, ela goza de um certo respeito, né? De um certo afeto, de um certo carinho por parte da população e que sempre nos dá, né, de volta muito mais do que a gente dá para as pessoas. Então, é uma coisa que me deixa
feliz, me deixa satisfeito e faz a gente ter um pouco de esperança, né? Que, na verdade, o que é uma tese que a gente defende no Instituto e defende em outros lugares, que tem que aprofundar essa relação, né, Prado? Essa relação com o resto da sociedade, da universidade, da gente levar o conhecimento que a gente Esse tem. diálogo. Isso. E que a gente acha que as pessoas querem isso, as pessoas desejam isso, as pessoas merecem isso, têm um direito a isso, né? E então é isso que a gente faz. É isso. Senhoras, senhores, meninos, meninas, enfim, todos vocês, um beijão enorme e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuidem.